Fala, família! Oi, gente. O Abrãozinho tá um pouquinho rouco. A paz, meus queridos. Como é bom estarmos juntos mais um dia para mais uma gravação do Petra. Abrãozinho e Juju estão aqui hoje com a gente. Pois é, primeira vez aparecendo aqui desse lado. Juju geralmente é quem está operando, né, as nossas gravações, faz aqui a parte técnica. Mas hoje a gente inverteu, eu resolvi colocar uma câmera virada aqui para a mesa, para a gente bater um papo. Feliz, Juju. Feliz de ter você aí desse lado da conversa. A gente vai se acostumando aqui aos poucos. Eu peço desculpa pela voz, mas foi um resquício de voz gasto por um bom motivo. Numa missão, nós estávamos desde do dia 11 em Vassoura, chegamos ontem, dia 15, foram um dia muito, muito intensos, gastei muito, gritei muito, mas pro ano que vem eu vou levar um megafone e vou chegar com um pouco mais de reserva vocal. O Abraão e o Juju estavam, né, no Somos Um em Campo. Possivelmente quem acompanha nosso Instagram viu ali um Reels, né, Juju, uma postagem falando um pouquinho sobre essa missão e ainda sobre o treinamento que foi gravado aqui no estúdio, né? Foram quantas pessoas participar lá? Inscritos no site da junta eram em média de 70 pessoas, mas com os outros voluntários das outras igrejas eu acredito que... Nós ficamos com 63, se eu não me engano, voluntários que foram, mais uns 20 a 30 da igreja local que serviram conosco. A meta de 100, então, foi alcançada, né? Apesar de não terem todos não 100 inscritos de fato, mas participando sim. Tinham lá em torno de 100 pessoas. Excelente. Foi um tempo precioso demais, assim como o ano passado foi também essa missão. Esse ano Deus confirmou muitas coisas e nos encorajou a persistir, a continuar. Confirmou que esse tipo de trabalho dá fruto, né? Até falando um pouco já sobre essa missão, é uma missão que tem como alvo a população universitária, né, principalmente. É uma missão que ocorre durante o Intermed, não sei se você já ouviu falar sobre o Intermed, mas é uma Olimpíada Universitária dos Estudantes de Medicina, que tem as suas edições em diversas regiões do Brasil, quase todo estado está envolvido com algum Intermed. E aqui no Rio de Janeiro acontece em Vassouras, e reúne todas as faculdades de medicina do estado do Rio e do Espírito Santo. Então, a estimativa é de uma grande quantidade de jovens que vão para lá, eu acho que são quase 20 faculdades que vão, levam suas delegações, eles competem durante os 4 dias, e todos os dias à noite tem grandes eventos, grandes shows na cidade, grandes festas, né, que começam ali 10 horas da noite e vão até 7 horas da manhã. Então, são dias muito intensos para esses jovens, mas a gente sabe que existe uma grande carência de conhecer o Evangelho na maioria deles. Então o Senhor nos chama para entrar nessa doideira e ir atrás deles para dizer que Jesus os ama e que a solução é Jesus Cristo. Quantas pessoas, mais ou menos, Abraão, participaram lá desse episódio, né, do Intermédio? Vocês saberiam dizer? Não, porque foi até uma questão que a gente estava comentando lá, que nos outros anos, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a média prevista era de 12 mil pessoas. Só que, gradativamente, tem diminuído essa quantidade de pessoas. Esse ano estava incrivelmente mais vazio do que nos outros anos. E a gente não tem esse... Eu não sei se eles vão postar alguma coisa no Instagram do Intermed, falando, né? Aí, por enquanto, não temos esse dado. Essa estimativa de 10 a 12 mil é com base nos outros anos, né? Essa era, inclusive, a expectativa que a gente ouvia dos moradores da cidade, pessoas envolvidas com a gestão da cidade e tudo mais, sobre a expectativa para o intermédio do ano passado. Foi um intermédio que aconteceu depois de 2 anos sem evento por causa da pandemia. Mas também não foi essa quantidade toda, e esse ano a gente teve menos pessoas ainda. E essa quantidade envolve tanto estudantes das faculdades envolvidos no evento em si, quanto outros estudantes. É muito comum no meio universitário o estudante de medicina ir para competições de engenharia, e isso ia acontecendo, esse intercâmbio entre os cursos, por conta do ambiente, das festas e tudo mais.
Então esse valor, esse grande valor aí de 8, 10 mil pessoas envolve o que ocorre nos eventos, né? A juventude da região, os outros que vão, fora as delegações. Nas festas em si, a pessoa pode ter acesso comprando ingresso por fora. Não precisa necessariamente estar participando do intermédio. Exatamente. Entendi. Essa questão, né, do número de pessoas, as festas parece que num determinado tempo elas eram vistas como um problema, até para a própria cidade, né? Não sei se isso é um fato, pelo perfil, às vezes, ali de ingesta alcoólica, talvez um comportamento que possa estar associado à questão também de drogas, sexo e tudo mais, um ambiente de maior liberalidade, vamos assim dizer. Mas as Olimpíadas, elas são muito interessantes, Muito né? interessante. E eu acredito que o evento ele deva ser um evento que deva ser incentivado de acontecer, mas com foco nas competições de desporto, né? Porque às vezes a gente fala assim das dificuldades, a gente fala do pecado associado, a gente fala da pessoa que está iludida numa perspectiva de beber, de Sim. se envolver com promiscuidade e tal. Mas a competição, que em tese seria o álibi, isso é muito bom. Você ter atividade de desporto, o pessoal interagir, se conhecer, né? E tem muitas pessoas que vão realmente apenas para competir. Lá a gente encontrou algumas pessoas que falaram com a gente e poxa, eu tô aqui só porque eu faço natação, sou boa na natação, tô aqui para competir. Só que assim, a natação é no primeiro dia, a pessoa fica lá o tempo inteiro. Ela vai em caravana, né? Acaba ficando com a caravana dela e tal. E nós fomos em 2018 e no início eu tentei fazer parte do time de vôlei. Tentei ter disposição para treinar, mas eu acho muito legal. Eu gosto muito de torcer, tanto por futebol, por time, quanto qualquer coisa, né? Se eu pegar para acompanhar, eu fico muito animado. Esse é o meu principal esporte, a torcida. E lá no intermédio é uma modalidade que ganha pontos. Sim, é uma modalidade? Olha inclusive, só. Torcida organizadíssima. A esperança para mim, como desportista, qual a sua função? Torcedor. É isso aí. E lá é interessante que realmente tem um fomento a muitos esportes que a gente não tem costume aqui, né? Então, por exemplo, lá cheerleader, que é tipo competição de líder de torcida, é muito forte, é uma das principais competições. Cabo de guerra. A galera treina o ano inteiro pra puxar a conta. O pessoal passa o ano inteiro treinando e assim é muito legal porque quando a gente está no ambiente universitário, né, as atléticas elas desempenham um papel muito importante na vida do estudante. Muitos estudantes desses que vêm de outros estados, que não têm família na cidade, ou até mesmo que não tem, nunca teve estímulo à prática de esportes, né, nunca se envolveu com nenhum esporte, são extremamente inclusivos. Então, assim, faz um bem gigante para a questão da saúde mental dessa galera, saúde física mesmo, estímulo. Muita gente muda de vida, começa a praticar esporte na faculdade por conta das atléticas, do incentivo que existe. Além da identificação, né? A questão de pertencimento que gera. Você pintar a cara, gritar o nome da faculdade. Os gritos nem sempre são bons. Eu imagino a intensidade, né? É uma questão de pertencimento, de identificação. E o indivíduo que está ali sozinho, estudando horas e horas por dia, ainda tendo uma série de novos conhecimentos que são conhecimentos confrontadores, né? As bases, às vezes os princípios, aquilo que ele tinha como verdade é colocado à prova. E aí você tem aquela necessidade de você ter um grupo com o qual você se sinta, não, aqui é um porto seguro. Eu acredito que tenha também muito disso, né? Uhum. E aí é muito interessante, assim, tanto é que quando a gente foi em 2018, eu ouvi falar, eu tava no terceiro período, né? Eu ouvi falar que existia essa competição, a galera tava chamando pra ir pro vôlei. Eu fui em alguns treinos só, mas não consegui, até por conta de horário, coisa assim, era muito difícil pra mim. Só que aí eu pensava, caramba, porque ninguém do meu grupo, dos meus amigos cristãos, vão pra essa competição. Pô, deve ser tão legal aí, não sei o que lá. Eu falei, pô, a gente poderia ir. E aí eu soube de tudo que acontecia, das festas e tudo mais, que não era tanto o nosso perfil, que assim, tudo bem, não é um erro você ir, mas é uma questão de perfil, não se encaixava tanto no nosso perfil. Mas eu pensei, poxa, e se a gente fosse, e ao invés de se corromper, ao invés de
mudar os nossos valores indo para um lugar assim, nós fôssemos e preservássemos isso, ou quem sabe anunciássemos esses valores que são tão importantes, né? E assim, em 2018 começou a surgir essa pulga atrás da orelha aí do Espírito Santo para ver se a gente ia. E das formas mais inusitadas possíveis, né? O Senhor confirmou isso. Mas sobre a ida, em 2018 nós fazíamos a missão, a gente torcia de manhã, pregava, ia para as ruas fazer evangelismo de tarde, e à noite a gente fazia uma rodinha ali na praça no início da noite. E à noite a gente voltava para os jogos e ficava até 10, 11 horas da noite torcendo pela nossa faculdade. Foi uma experiência muito interessante também. Legal, eu não sabia disso. Eu não sabia que na primeira vez que vocês foram como torcedores. Nós também. Fomos, a gente tinha pulseirinha e tudo mais. Juju, vocês pertenceram, para quem não sabe, o Abrão é médico já formado, formou pela Unirio, e a Juju é acadêmica ainda, mais pertinho de se formar. Se forma já no início do próximo ano pela UFRJ. Isso. Eles são duas grandes faculdades, né, Juju? E devem ser muito ativas. Possivelmente as maiores presenças devem ser... puxar um pouco sardinha pro meu lado, né? Minha faculdade ganhou o intermédio esse ano. Ele é campeão. Ele é campeão, 9 vezes campeão do intermédio. É assim, bem grande a presença do esporte no fundão. O pessoal paga aluguel de campo, investe dinheiro em treinador. Realmente é uma prioridade da Atlética, assim, muito forte. E o pessoal se prepara, tanto para o intermédio quanto para o crime, que é... A bateria da faculdade com o cara que saiu de... Ele era o... ele virou... Como que fala o nome? Como é que fala, gente? Ritmista, não? Ritmista, não é ritmista. Maestro, sei lá... O chefe puxador de bateria da Mangueira, se não me engano. Da Mangueira ou de uma outra grande escola de samba. Então, assim, ele era o treinador da bateria da torcida. Da torcida. Não é uma bateria qualquer, né? Então, assim, deve ser coisa grande. A estrutura que eles devem mobilizar assim, eu como botafoguense não poderia ser muito diferente na faculdade, né? A Unirio também é uma grande potência. Esse ficou assim, em 6º lugar, por ali. A Unirio é a melhor do mundo. Nós dizemos isso com toda a sinceridade, né? A Unirio não é a melhor do Rio. A Unirio é a melhor do mundo. Esse é o slogan. A Unirio é a melhor do mundo. Uau. E essa é uma grande verdade. Só quem vive é igual a laranja. Você não pode falar da laranja se ela é doce ou salgada, se ela é doce ou azeda, né? Você experimentar. A Unirio é melhor para quem vive lá. Com certeza a laranja não é salgada. Não precisa experimentar. Se você tem essa dúvida, pode descartar. A laranja, ela é doce e podendo ser mais ou menos doce. Salgada, acho dificilmente. Mas a Unirio é tricampeã. Já é uma coisa, né? Se a gente for pensar... Mas a UFRJ, você falou que a N é campeã, mas consecutiva, assim? Não, teve uma época que foi consecutivo, eu não me lembro. Eles fizeram os 3 consecutivos. Aí a gente tava desde 2017 sem ganhar. Aí foi um ano antes de eu entrar na faculdade, aí ficou esse tempo todo sem ganhar, em primeiro lugar, e aí esse ano ganhou, pra fechar com chave de ouro. Mas tem algumas modalidades que, assim, futebol, basquete, eles estão sempre nas finais. Basquete feminino é muito bom, no fundão. Futebol de campo também, cabo de guerra é bom. A Unirio é boa no cabo, pelo menos era na época que eu tava na faculdade. Cabo de guerra. Você queria competir em cabo de guerra, não lembro você falando alguma coisa do tipo? Eu cheguei em um treino de cabo de guerra, mas é muito pesado. Muito pesado. Eu falei, não vou continuar aqui, tem muita técnica, cara. A galera é boa de verdade. Saí do treino quebrada quando eu fui. Eu tava vendo na internet, né, essas coisas aleatórias que eu fico vendo, cabo de guerra indiano, é bem interessante. O pessoal, geralmente americano, eles puxam com as duas mãos frontais, inclinando o corpo para trás, né? Tô curioso pra saber como é que os indianos puxam. Não, o indiano ele puxa jogando um braço por cima da corda, o outro pegando ao lado do corpo, a corda passando pelo dorso e também inclinados, extremamente inclinados. Mas eu estava vendo, obviamente você está procurando fazer um vetor com a inclinação do corpo. Sim. Só que o nível em que a corda está aderida ao corpo é muito maior, porque a área de contato é o seu braço dobrado por cima e o outro pegando aqui. Então, é uma coisa muito intensa. E é a mesma ideia, né? De ficar balançando para um lado e para o outro, tentando ficar cansado o adversário, né? Não, e quanto mais pesado você for, mais craque você é.
Verdade. Tinha uns armários, velho. Geralmente Botava a galera ela na maior ponta, vai pro... Deita, garoto, e tum, aí já vinha todo mundo junto. É muito louco. O último é como se fosse uma âncora, né? Ele é o mais pesado. Assim, eu posso estar falando besteira, mas Não, a impressão pelo de que eu me quem lembro, torcia, como sim. torcedor profissional, a impressão que eu tinha era essa. mais forte no final. E, assim, é muita técnica mesmo, e é essa de deitar, que no fundão, pelo menos, que a gente fazia era isso. Segurar a corda e literalmente deitar o corpo, apoiar com a perna e deitar. E aí a gente ia puxando, chegava um determinado momento que a gente contava, fazia algumas contagens, tipo 1, 2, 3, aí puxava. 1, 2, 3, e puxava, e ia trazendo o adversário cada vez mais. Era bem, mas cansativo demais. Você foi em um treino, Juju? 1 ou 2, eu não me lembro. Porque também era um horário muito ruim pro pra eu ficar. inteiro, né? Não, era um horário tarde pra eu ir. Aí eu também desisti por conta Tem disso. isso também. Mas pra mais você à ver o noite. empenho da galera, né? Porque a galera passa muitas vezes ali de 8 até as 5 da tarde e vai pra treino. E assim, tem gente que não é um treino. A galera, tem gente que compete na natação. Eu tenho uma amiga que ela foi, tipo, a maior... Tem atletismo também, eu esqueci Acho dessa que é modalidade. Tem durante corrida. os 6 anos de faculdade da minha turma, a minha amiga, ela foi a maior campeã da natação, assim. Ela sempre levava quase todas as medalhas do feminino. Eu me recordo lá da formatura, ela foi mencionada, né? Sim. Ela já era nadadora antes de entrar na faculdade. Só que assim, ela era a esperança da natação, jogava no futsal. Eu não sei se ela tinha mais coisa. Mas assim, tem gente que tem 2, 3 modalidades e é a semana inteira envolvida. Chega na sexta-feira ainda vai batucar com o bloco, com a bateria. Então assim, as pessoas se envolvem de verdade, né? E na maioria das vezes os atletas têm também uma preparação diferente durante o intermédio. É a galera que sai mais cedo da festa, ou dependendo da competição que tem, nem vai na festa, dorme separado, né? Pelo menos eu ouvia dizer sobre isso. Então, dá pra ver o empenho da galera, né? Eles levam a sério realmente a competição. As faculdades que têm maior propensão de ganhar, geralmente levam bem a sério. Tem faculdade que não, que já sabe que não vai ganhar. O cara já entra doido pra pela perder. diversão, entendeu? Os 70% aí... O importante é participar, né? O ganhar é lucro e o perder é melhor ainda, porque aí ele fica liberado pra aproveitar a festa sem dor de cabeça, assim. Mas uma coisa que eu acho interessante, Abrão, a gente estar comentando isso, é porque eu imagino um indivíduo que está sonhando em entrar na faculdade, né? Está ali estudando, vestibular e pré-vestibular e rotina de estudo 4, 5, 6, às vezes 8 ou mais horas por dia, e de repente o indivíduo ele entra. Então, além de continuar com as demandas de estudo, é uma realização. E essa ideia de realização faz com que você queira experimentar o novo, né? E a gente ainda tem um pouco dessa cultura norte-americana, das grandes faculdades, com estádio e tudo mais. Você chega lá, você descobre que tem uma atlética, pode até ser que seja a mais simples, a mais perdedora de todas, mas você já fala, pô, que maneiro, eu tô vivendo um sonho de realização. Aí começa a andar com aqueles casaquinhos, um calor danado, tá o cara com casaco. Vai FRJ, no Rio. E aí eles ficam... E assim, é bem isso mesmo, é a ideia da fraternidade, das coisas americanas, né? Então, o tipo do casaco é aquele college, geralmente. Então, assim, tem esse glamour. E é uma coisa que você falou, é muito isso, assim, poxa, eu me esforcei tanto pra isso, eu não quero viver uma experiência que não seja menos do que tudo, né? Tipo, Aproveitar o máximo eu possível. quero tudo que a faculdade puder me oferecer, eu quero estar. Eu ralei muito, eu tava aqui até ouvir de uma das pessoas que a gente conversou lá. Poxa, mas eu me esforcei tanto para estar aqui. E aí o contexto era de pregação da palavra, era de apresentação, né, de Jesus, do Evangelho, da vida com Deus. Não, mas se eu aceitar isso, o que eu vou fazer? Eu fiz tanta coisa para estar aqui, eu não quero viver menos que tudo, sabe? Eu não quero me privar de nada nesse lugar. Só que muitas vezes isso eu acho que é uma questão também de maturidade, de compreender o que é necessário, o que é esse tudo que você tem para viver. Será que tudo que todo mundo faz é o que você precisa fazer? Será que todos os erros que muitas pessoas cometem eu preciso cometer também? Porque é a regra, sabe? Então,
é muito complexo essa mentalidade do jovem que entra na faculdade, depois de tanto esforço e tudo mais, quando ele não tem uma cabeça mais firme, mais formada e tudo mais. Viver tudo não precisa ser abrindo mão de tudo. O tudo na perspectiva do absoluto, obviamente que não dá para você viver, né? Você só tem como viver uma coisa por vez. A gente está aqui agora batendo um papo, a gente está vivendo isso. Nesse tempo não dá para a gente viver uma outra coisa. Então viver tudo é no sentido de aproveitar as possibilidades. Só que você não pode aproveitar algo que faz com que você abra mão de outra coisa. No sentido de negar o passado. Tá? É óbvio que são escolhas, né? Você está abrindo mão das outras coisas que você poderia estar fazendo naquele momento. Mas você não precisa abrir mão do seu passado. Aí entra a questão da identidade. É possível o indivíduo experimentar tudo, mas sem abrir mão de tudo que ele já viveu, de tudo que ele é, da identidade construída. O indivíduo, às vezes, nessa ideia de buscar um pertencimento, buscar um novo, aí nega convívio com a família, passa a não ter mais tempo para os pais, os antigos amigos, né, já não tem mais tempo para os antigos amigos. Falando no contexto da igreja, não tem como mais ir para o culto, que agora tem outras prioridades, outro tempo. Acaba virando uma desculpa. O indivíduo passa a querer o tudo novo, mas abrindo do tudo antigo. É uma crise de identidade. Vocês concordam com isso? Sim, e assim, a gente consegue reparar ao longo da faculdade como que as pessoas mudam no sentido de não ser mais aquela pessoa que você conheceu no primeiro período. Você entra na faculdade com uma pessoa, tanto que os grupos se modificam ao longo da faculdade, assim, de uma maneira muito, muito diferente, assim. Eu tinha amigas no primeiro período que eram amigas mesmo e agora fazem parte de um grupo completamente diferente, que não tem nenhum contato com o grupo que eu faço parte. E a diferença da forma de se portar, da forma de falar, da forma de agir, muito para ser aceito em um grupo maior, para se sentir fazendo parte de um grupo maior. E não são todos que conseguem se manter da forma que eram quando começaram, né? Os princípios, no caso. Porque amadurecimento, todo mundo vai passar por isso, todo mundo amadurece, refaz alguns pensamentos, mas a essência a gente consegue perceber como ela consegue ser modificada para poder fazer parte de um outro grupo. Aceito, né? Para ser aceito. É interessante, assim, que eu falei em maturidade, né? E de repente, eu com 26 anos falar de maturidade, Ju, talvez não tenha tanto para falar sobre isso em termos de idade, mas o que eu quero falar é que, assim, não tem a ver com idade. A gente vê pessoas de 30 e poucos, 40 anos entrando na faculdade e passando por esse mesmo processo. Óbvio que as pessoas que já são um pouco mais experimentadas, que já viveram isso em outra faculdade, mudam menos. Mas muitos, por outro lado, também entram lá nessa ideia de, não, eu quero fazer o que eu ainda não fiz, eu quero ir aonde eu ainda não fui. Isso é muito perigoso, é um ambiente de muita oportunidade. Muita vaidade, né? Muita vaidade. Demais. E a ideia do que tem valor de verdade, a ideia do que é real naquilo tudo, muitas vezes se perde, sabe? E é triste ver que, apesar de todas as adequações que a pessoa faz de si mesmo, e aqui eu não estou generalizando, mas eu vejo e todo mundo vê isso em muitas pessoas, apesar de todas as adequações, de todas as coisas que a pessoa abre mão, de toda a alteração que ela gera em sua identidade, isso não traz fruto, isso não traz resultado para si, isso não traz satisfação para a alma. É um dos ambientes onde a gente mais vê a questão da saúde mental aflorada, dificultada, doença. A gente vê a questão muitas vezes espiritual também, de muitos jovens que antes tinham algum suporte espiritual e no momento já não tem mais, já estão... Então, assim, é triste ver que é correr atrás do vento, como diria Salomão, né? Você corre e continua correndo sem encontrar nada. Então, é de fato um campo, é de fato um lugar para chegar com o Evangelho e a esperança de Jesus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Essa questão do indivíduo estar na faculdade, ainda mais no contexto de vocês, que é da faculdade de medicina. A gente sabe que o curso de medicina
vai conduzir o indivíduo a uma profissão que confere status social, né? Na hora, poxa, você agora é médico, né? Na academia você já sente muito isso. Nossa, ele é acadêmico de medicina. Então você já tem um poder associado, né? Que é o do status social. Ainda depois de formado, tem o poder aquisitivo. Então, possibilidade de ter, de adquirir, isso vai ampliando o assédio para a vaidade do indivíduo achar, bom, eu sou, eu faço, eu aconteço, e é difícil lidar com isso. Sim. E sobre a questão da maturidade, eu acho que maturidade é estar preparado para algumas coisas. Então nós podemos ser maduros num aspecto, mas imaturos em outro. É impossível que vocês sejam maduros, por exemplo, para serem pais. Por quê? Vocês ainda não são pais. A maturidade da paternidade, da maternidade, ela está associada ao exercício daquilo. Então, um pai maduro é um pai que já está experimentado naquilo, né? Então, o primeiro filho é sempre um desafio. E eu penso que o indivíduo, por mais experimentado que seja na vida, poxa, se ele ainda não viveu o ambiente acadêmico, ali ele pode até ter boa consciência de quem é. Mas é tudo novo para ele, ele vai ter que adaptar-se. Sim. Eu dei uma risada que você falou sobre status e questão de entrou na faculdade de medicina, a pessoa já é considerada e se considera um pouco melhor. E aí eu ouvi de um dos voluntários que perguntou, né, se você morresse hoje, você acha que você iria para o céu? Para uma das pessoas que foi abordada, ela falou, é claro. Aí ele olhou assim, mas por quê? Eu faço medicina. Aí ele falou que ouviu assim, não, eu vou cuidar das pessoas. Inclusive de você. Inclusive de você, tá? Eu vou cuidar de você. Então é claro que eu vou pro céu. Ok, gente, agora a medicina tá abrindo a porta até do céu, meu irmão. Olha, aqui não é uma crítica ao profissional médico, mas essa questão de você intervir no corpo de alguém e de uma forma, por vezes, resolutiva entre vida e morte. E aqui eu não tô querendo teologizar a coisa, mas eu estou falando numa perspectiva mais cientificista. Você tem um indivíduo que tem um tumor, o indivíduo abre lá aquele organismo, retira o tumor. Você tem uma artéria obstruída, o indivíduo faz uma cirurgia minuciosa e desobstrui aquela artéria e aumenta ali, né, as possibilidades de vida e sobrevida numa perspectiva fisiológica. Isso é admirável. Uma coisa admirável e que inevitavelmente dá ao indivíduo uma sensação de poder, né? É aquele negócio, né? Deus nos possibilita fazer uma série de coisas, mas no final você rende glórias ao nome de quem? E para o indivíduo que vive sem o temor de Deus, ele vai render glórias a si. Eu fiz. Eu já vivi circunstâncias em que as pessoas chegaram para mim e falavam, não, tudo falava, né? Graças a Deus e tal, pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu, a gente alcançou. Ele falou, não, você está falando graças a Deus, mas você tem seu mérito, foi você que conseguiu. Então, tem esse... eu consegui, graças a Deus. Mas é interessante estar falando sobre tudo isso, e a ênfase que eu queria dar é que o crente pode experimentar o novo, mas sem abrir mão de ser crente, sem abrir mão de ser o que é, né? É experimentar o tudo possível sem abrir mão de tudo que já viveu, né? E aí, obviamente, que o possível ele vai limitar. Então, para eu continuar mantendo a minha identidade de crente, o tudo possível não vai envolver drogas. O tudo possível não vai envolver prostituição. Mas, poxa, pode envolver fazer parte das atléticas, né? De competir. Com certeza. Eu posso ir no intermédio. Não é um problema ir no intermédio. Agora, eu tenho que ir como crente. Né? Esse negócio não vai não, que lá não é lugar de crente. Eu até concordo que existem circunstâncias que não tem o que fazer ali. Tá? Sim. Mas, numa competição, algo que envolve ali seu ambiente acadêmico, por que não? E nós nessa experiência, a gente conheceu alguns estudantes que estavam lá justamente para isso e depois se uniram com a gente lá, botaram a camisa da missão, competiram e estavam lá com a gente. Então, assim... Até uma treinadora do time de natação. Ser cristão é o que Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso dominar, nem tudo você deve se envolver, sabe? E não porque isso não te faz menor, não te faz viver menos experiências, isso não te faz ter menos prazer. É questão de você entender quem você é e entender que aquilo que o Senhor diz sobre você, quem você é em Deus, é quem você é de verdade. Quem você é em Deus é o que você precisa ser, é o que há de melhor, não é o que estão querendo que você seja, não é o que você é obrigado a ser, sabe? Às vezes as pessoas colocam fardos que o Senhor não coloca. O Senhor nos dá uma liberdade verdadeira, né, que é a liberdade do pecado, e Ele nos dá uma vida plena, e as pessoas ficam, como a gente ouviu de um amigo, como o filho mais velho que viu o outro saindo e fica com inveja tendo tudo, querendo uma parte quando já tem tudo, né? Então, é importante essa consciência do jovem cristão. É muito desafiador para um cristão de verdade entrar na faculdade. Muitas pessoas se omitem e os que não se omitem, ainda assim, ao fim da faculdade, são em menor quantidade do que os que inicialmente declararam. Então, assim, você chega no começo de uma turma e pergunta, quem aqui é cristão? E eu já tive essa experiência algumas vezes porque eu trabalhava com oremos lá no hospital, na Unirio. Então a gente fazia recepção de calouros também. Chegava lá, quem aqui é cristão? Aí, assim, numa turma de 80 pessoas, 8 levantavam a mão. A gente sabe que... Não está na estatística, né? O IBGE já condena essa proporção, né? Deveria pelo menos ali 24, por aí, levantar a mão. Aí, exatamente. Aí você vê desses 8, dos 8, os 4 manifestam interesse pelo grupo. Eu falei 24 considerando a estatística dos evangélicos, porque se você for considerar católico também poderia se apresentar como cristão, que iria para quase 80% da população, entre evangélicos e... E também no nosso grupo lá, a gente não fazia acepção desse tipo de coisa, era quem é cristão, e crê no evangelho e tudo mais. E era esse o cenário, não fugia muito a regra. Aqui eu não tenho dados estatísticos, porque a gente nunca levantava isso. Mas diversas pesquisas mostram que essa minoria é esmagadora e que, além de ser pequena, ela é gradualmente menor ao longo do curso. Então, desses 4 iniciavam, talvez um ficava até o final. Talvez 2 sustentavam até o final com o grupo, sabe? Entendi. Então... Me perguntaram na missão agora, um voluntário perguntou, Ju, na sua turma só tem você de cristão? Aí eu falei, cara, que eu me lembre, tem 3 pessoas. Eu, uma amiga e uma outra menina que não é do mesmo grupinho, mas é cristã também. Mas quantas pessoas tem na sua turma? 50? Eu falei, não, 100. De 100 pessoas são 3. Essa estatística aí é estatística quase que de país perseguido, né? Tipo isso. E assim, você sendo... Aí é engraçado falar sobre minorias, né? No ambiente universitário. E aí você repara que ser cristão genuíno é ser minoria na faculdade. Defender os princípios do evangelho, crer nos princípios do evangelho e viver segundo eles, é realmente ser minoria. Então, é meio contraditório, né, diante do que a gente vê e imagina da sociedade. Você falou sobre crer e viver. Eu imagino defender, né? Porque crer e viver já é a minoria minúscula ali. Nossa, imagina se o indivíduo precisar fazer uma defesa da fé, que a gente chama de apologia, né? Fazer ali como um apologeta uma defesa da fé. Precisamos nos preparar para isso e precisamos preparar também a nossa juventude para isso, né? É um cenário desafiador. Vocês estão trabalhando com juventude agora. É algo que tem que se começar a conversar, né, no seio da igreja. Tem uma coisa interessante, Abraão e Juju, que é a questão também de uma ideia de provar capacidade, de provar ser dono de si, sabe? De que é capaz, de que pode. Eu não sei se isso afetou vocês, até pelo nível de maturidade cristã que vocês já tinham quando entraram na faculdade. Mas me parece que isso também mexe com bastante gente, essa ideia de provar capacidade, de provar autonomia, de eu sou o dono do meu nariz. Vocês acham que isso também afeta, que isso se materializa?
Bastante. Assim, no nosso caso, não, eu não senti isso comigo, acredito que o Abraão também não. Até porque, assim, realmente a gente não pode nada, só a graça do Senhor Tadinho, mesmo. se eu fosse cuidar do meu nariz, tadinho dele. Mas, sim, acontece. Eu percebo que aconteceu com muitas pessoas da minha turma, no meu convívio, é bem misturado com a vaidade mesmo, sabe? Assim, eu consegui passar, é difícil pra caramba entrar, eu tô aqui, eu faço o que eu quiser com isso, é eu que tomo conta da minha vida. Muitos não saem da casa dos pais nessa fase, vêm de outros estados, vêm morar sozinhos, e acaba que junta tudo isso e assim, eu tomo conta de mim, e é isso aí, não devo satisfação a ninguém, entendeu? Eu não sei você, mas eu ouvi algumas vezes no primeiro período, nas primeiras aulas, de alguns professores já cascudos, né? Assim, vocês fazem parte da elite intelectual. Eu tinha um professor que chamava a gente de doutor no primeiro semestre. Vocês estão entre os tantos % da sociedade, vocês fazem parte da elite intelectual, da juventude, não sei o que lá. E pra quem quer ouvir... A esperança do país. Oh, Jesus, misericórdia. Misericórdia. Mas isso mexe, né? Isso, pra quem quer satisfazer a si próprio, dá uma balançada e aí o caminho daí pra frente é só pra trás. Se o cara não tiver essa iluminação do Espírito Santo pra ser humilde, manso, servo de todos. Na faculdade a gente também tem uma questão muito de concorrência. Então, assim, quem tirou a maior nota, quem tem prioridade pra escolher alguma coisa porque o CR é maior, quem vai passar no intercâmbio porque tirou a nota mais alta, quem vai passar na residência primeiro. Entendeu? Quem vai passar na residência de cara, né? Já sair da faculdade. Se não passar na primeira tentativa, meu Deus, quem sou eu? Assim, o que eu tô fazendo aqui? Você não vai fazer residência? Ué, então você não vai ser médico, não? Que é isso? Vai estar no nível intermediário, né? Enfim. Semideuses. Mas, queridos, eu tô puxando esse fio, né, Abraão? É interessante. Toda vez que Jesus foi tentado por Satanás ali, né, ele pôde ter sido batizado, sim, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele passa 40 dias, 40 noites jejuando. Ao término ele tem fome, então Satanás se apresenta para tentá-lo. E o início da tentação é se você é. Uhum. Então é uma questão de identidade. Se você é, então faz isso. Mas se você então faz aquilo. Né? A ideia de transformar pedras em pães, depois de saltar do pináculo do templo, e assim sucessivamente. Sempre na lógica de que se você me prove. Então, assim, eu imagino primeiro essa afirmação. Vocês são os caras, né? Vocês podem tudo, vocês são elite, vocês são, poxa. E agora vem aquela ideia, se você é isso, por que você não pode fazer? Se você é isso, por que você não pode ir numa festa? Por que você não pode fazer tal coisa? Por que você não pode ter uma experiência nova? Né? Quem é que te proíbe? Poxa, você é elite. Esse povo que está te proibindo, que está dizendo que não pode... Não sabe menor. De nada. E aí vem aquela questão de mexer com a identidade. E aí o indivíduo imaturo, ele quer provar que é. Sim. Olha só. Eu vi um Rios hoje, achei interessante, porque o Rios falava sobre isso. Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que era. Satanás também sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas Satanás chega e diz, se você transforma os peixes, as pedras em pães. As pedras em pães. Se você então pula daqui abaixo. E aí ele prossegue aquela tentação dizendo, Jesus não atende nenhuma delas. Porque quem não precisa provar que é. Sim. Ele já é. Ser é o bastante, ser é o suficiente. Eu vou transformar pedra em pão para dizer que eu sou filho de Deus? Não. Eu provo que eu sou filho de Deus obedecendo. Então, poxa, vocês são elite, né? Vocês são... Peraí, o que eu sou de verdade? Eu acho que o indivíduo tem que fazer essa pergunta. Sim. E qualquer um que olhar sinceramente para si,
ele vai ver. É bem menos. Bem menos. Mas também é grande. Porque a vaidade dá uma ideia superlativa, mas de ilusão. Sim. Você é grande para coisas tolas. Sim. Então, nós somos pequenos, tá? Pequenos. Mas ao passo que existe um potencial no homem para o bem, que quando ele emprega aquilo, a obra ela é gigantesca, né? Quando ele se coloca como instrumento de Deus, nossa, a potencialidade é grande, só que a glória não é dele. Sim. A glória é do Senhor. Interessante. Né? É uma necessidade de provar a todo tempo que é alguma coisa. Mas quem é, não precisa provar. Concorda com isso, Juju? Concordo demais. Fiquei até sem palavras. Não, eu fiquei refletindo, mas é verdade. Essa grande bolha, né, que é a vaidade, ela, com uma reflexão um pouco mais sincera e profunda, ela é facilmente estourada e desfeita, né? Você falou uma coisa interessante sobre a necessidade de preparação dos jovens cristãos, né, da igreja, de falar sobre isso, e até oportunizo isso para falar sobre o Somos Um, que é um projeto da Junta de Missões Nacionais, que hoje em dia, nessa missão, pela segunda vez, nós estivemos juntos, e hoje essa missão é uma missão da Junta de Missões Nacionais dos Batistas, e o projeto Somos Um, ele não é só essa missão. Inclusive, a gente deve trazer aqui o pastor Marcelo, que é o coordenador do Somos Um. Ele vai falar com certeza mais sobre isso. Mas é um projeto que visa justamente fazer isso. É pegar o jovem cristão, o jovem batista ou de qualquer denominação e prepará-lo para a universidade. Não para que ele não seja parte dessa horrenda estatística de que a maioria se perde ao longo da faculdade, mas que além disso ele se torne alguém capacitado quanto à cosmovisão cristã, quanto à apologia, né, a defesa da fé, e quanto à missão de ser um universitário profissional e alguém relevante em qualquer contexto, inclusive no contexto universitário. Então o nome Somos Um Somos Universitários Missionários, e existe todo um material da junta para essa capacitação. É um trabalho que muitas vezes, pelo menos até ocorrer, né, o encontro que ocorreu ano passado, acho que a gente até vai chegar nesse momento da conversa, eu não conhecia, talvez não seja tão divulgado quanto os outros projetos, né, os carros-chefes assim, de divulgação da junta, né, os trabalhos que são maiores em termos de abrangência de pessoas, mas que tem uma relevância imensa e que é importante que as igrejas batistas saibam disso, que os jovens cristãos saibam disso, que existe sim, e não só esse movimento, mas diversos outros movimentos que visam fortalecer o cristão na faculdade, posicionar o cristão na faculdade e ele se tornar alguém fiel e servo do Senhor lá também. O próprio nome, né, Somos Um, já diz da posição, né, universitários missionários, não é isso? Sim. Uhum. Nossa, seria maravilhoso se todo crente universitário fosse intencionalmente um missionário, né? O quão amplo já seria isso. Sim. É interessante que Deus tem movimentado, Abraão, o meu sentimento é que Deus tem movido diversas denominações, diversas pessoas nessa direção. Sim. A gente tem um trabalho feito pelo Dunamis, que são os pockets, os grupos de estudos, né? E eles lançaram, acho que nesse final de semana, a faculdade Dunamis. Com alguns cursos, assim, sensacional o trabalho que eles fazem também. A gente conhece também, até te cortei, foi mal, a Cru, que antes era Alfa e Ômega, que é relevantíssimo, tá no Brasil inteiro. E tem vários outros, Sal e Luz, diversos outros. Aqui no Rio é mais forte a Cru mesmo. O Dunamis eu acho que tem também, nas faculdades particulares a maioria. E outros independentes, né? Lá na faculdade a gente tinha o Oremos, que surgiu a partir do nome Orem. Antigamente o Orem era a Olimpíada Regional de Estudantes de Medicina, era o antigo Intermed. Aí criaram esse trocadilho, muito bom, inclusive, Oremos com esse grupo cristão, né? A gente ainda fazem lá, um beijo pro pessoal do Oremos que continua
esse trabalho na Unirio, só tem na Unirio, no IB e no HUGG, na parte médica, né? E estão lá ainda sendo relevância também no hospital, em outros lugares. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu me lembrando desse texto da tentação de Jesus, também me parece existir uma lógica de progressão nas linhas de tentação, sabe? E eu estou me recordando aqui das minhas experiências universitárias. Eu ainda permaneço na academia, né? Fiz o meu primeiro curso como enfermeiro, depois fiz o bacharelado em teologia, e aí continuo estudando numa sequência, né? Então, o ambiente acadêmico é um ambiente com o qual eu ainda frequento. Eu imagino que cada curso tem as suas especificidades. Eu estou me recordando aqui lá da FGV das tribos, já até comentei isso, né? Você encontra o pessoal do direito, o pessoal sério, engravatado, socialzinho e tal. Quando está muito solto, está de esporte fino. Blusão, sapatênis, calça jeans. É o passo em que eu ando muito com o pessoal da sociologia, você vai ver, né, um povo mais alternativo, o blackão, black power, black power e tal. Tem gente que gosta de usar aquelas saias estilo cigano. Acho que eu não sou muito de moda, né? Também muita vestimenta afro, né? Então, são as tribos. Então, eu acredito que cada curso tem as suas especificidades de comportamento, de forma, mas me parece que isso se aplica a qualquer pessoa no contexto universitário, e falo isso baseado na minha experiência. A primeira tentação é a tentação das demandas do corpo, sabe? Transforma pedras em pães. Então, você é tentado nos seus olhos, sim, você é tentado na perspectiva da sua sexualidade, você é tentado na perspectiva das experiências corpóreas. Depois vem, estando no pináculo do templo, fala: se você é o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em alguma pedra. Então me parece ser o nível da tentação da imprudência, sabe? Você sendo tentado a assumir uma conduta imprudente de alguma forma, como aquela ideia de que você é corajoso, de que você é ousado. E aí isso daí pode se manifestar desde matar uma aula até a ir em um determinado lugar, ou a fazer uma determinada coisa, ou andar com um determinado grupo de pessoas. E, por fim, é a tentação do poder. Olha, eu vou te dar todos os reinos da terra se você prostrado me adorar. Mas a progressão é à medida que você cede nas suas demandas fisiológicas, você é tentado a ceder também na questão da imprudência. A imprudência é tentar a Deus, né? Lançar de cima de um lugar alto é o quê? Imprudência, né? É o que Satanás estava querendo fazer com Jesus. Então, você primeiro é tentado nas suas áreas fisiológicas, depois a perder um senso de lógica, de responsabilidade, de prudência, de respeito às circunstâncias, de respeito a Deus, de respeito às autoridades, e por fim você é tentado, é chamado a adorar Satanás. E isso com o objetivo de ter poder. Então, de alguma forma, eu já vi muitas pessoas, Abraão e Juliana, que eu consigo fazer essa leitura de progressão. Tá? Alguns cederam e acabaram mesmo adorando Satanás. Adorando Satanás, inclusive, numa perspectiva formal, tá? Formalizando um culto, formalizando algum tipo de liturgia ao demônio. Então, cenário triste. Que tenhamos universitários missionários, né? E esse somos um. Você falando sobre isso, eu pensando também, né? Como que nesse afã, nessa busca pelo sonho, em vez de continuarmos servos de Deus, eu até falei isso uma vez numa reunião da juventude recentemente, falei que nós nos tornamos servos dos nossos sonhos. E também a gente nesse processo, você estava falando e eu pensando, né? A maioria das vezes quando o cara entra e se diz, né? Ele entra firme ainda, e a maioria acaba se esfriando e se perdendo no caminho, e o processo não é muito diferente. O cara precisa descansar, ele precisa de tempo para estudar, é a questão da necessidade, né? E não tô nem falando de questões carnais, vamos pensar demandas mesmo. No cara mais cabeça firme, ele que não tá pensando não tá com a intenção de pecar,
mas ele acaba cedendo às necessidades e se esquece que a principal necessidade de um servo do Senhor é a comunhão com Deus, é a vida devocional, é a santidade. E aí o cara começa a negociar, não, mas é porque eu preciso daquilo outro, você esquece lá de Mateus, né, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então o cara começa a colocar outras coisas em prioridade. Então ele começa a negligenciar a assembleia, por exemplo, deixa de estar nas celebrações, deixa de estar em comunhão com o corpo. E aí, nessa progressão, ele começa a caminhar para a imprudência, que você falou, né? E aí ele já não está mais na igreja, ele começa a negligenciar o trabalho preventivo, que é o devocional, que é a vida com Deus. Então, assim, ele já tá com tudo para descambar para todos os lados. Ele se esfriou na comunhão, ele se esfriou na devoção, e naturalmente o desejo do poder, o desejo da realização, se a gente mortificar a carne, a gente vive, mas se a gente elevar a carne, a gente morre mais rápido, né? Então, quando a gente vai silenciando a voz do Espírito, a gente vai negligenciando a vida com Deus, naturalmente essas outras tentações do poder, da realização, elas acontecem. E esse é o caminho que infelizmente, eu vejo também muitos fazendo. E se você, universitário, está nesse caminho e sabe que o que o Senhor pede de você não é isso, não continue, não espere chegar, né, lá no pináculo, não espera cair no chão para ver que era mentira, não. Para antes de pular, para antes de negociar essas coisas que são fundamentais. O Senhor, ele tem provisão para tudo. E aqui eu tenho, assim, na minha vida, eu percebi, eu morava do lado da igreja, então, assim, quando eu faltava para estudar, eu percebia que eu não ia e também não conseguia estudar, porque eu lembrava, ficava ouvindo e eu não tinha paz no meu coração. E eu decidi, eu falei, eu vou, obviamente, abrir mão de alguns compromissos que eu tinha na igreja, porque eram muitos e realmente tomava muito, muito tempo. Mas eu falei, eu não vou negociar tal dia, eu não vou negociar essa atividade. Você sabe que você não deve abrir mão. E eu vou estudar o que der. Madrugada tá aí para isso. Sono, eu preciso estar em comunhão. Dormir, às vezes eu posso dormir. E nunca faltou. Muitas vezes, até além do que eu já tinha combinado no início com Deus, eu seguia, né? Falar, não, mas tem o congresso tal, tem parada tal, tem a missão tal, o que eu vou fazer? E aí eu priorizava isso e não faltou. Quando Deus precisou agir de maneira sobrenatural, aconteceu também. Não consegui estudar tudo, meu Deus, misericórdia. A prova é amanhã. Só caía o que eu tinha estudado. Então, obviamente que o objetivo de quem está na faculdade é estudar tudo, mas o seu principal objetivo é agradar ao Senhor, servir ao Senhor com tudo que você faz, que você é. Então não negocie isso. Ju, a gente estava falando sobre o Intermed e a missão lá, o Somos Um. Queria que você, Juju, para a gente já começar a caminhar, né, para o fim, mas falasse um pouquinho como foi essa experiência para você dessa edição. Sei que você vai desde a primeira edição, né? Essa é a terceira, mas o que foi marcante e destacasse aí o que mais te marcou nessa edição da missão. Então, nessa edição que a gente teve agora, eu escolhi ficar na intercessão. Então, ficava eu, a Edmar e a tia Edna no banquinho da praça, lendo a Bíblia e orando. E foi muito interessante, porque aí os grupos que estavam, né, abordando passavam pela gente, faziam os pedidos, a gente orava. E uma das meninas que estavam como voluntária, ela tem uma questão de fibromialgia, de muito sofrimento, assim, de dor no corpo. E ela chegou num ponto que ela não estava mais aguentando andar, não estava mais aguentando ficar ali. E aí ela parou ali na gente e pediu para que a gente orasse por ela. E aí a gente orou por ela deixou a mochila, deixou o peso lá e começou a andar sem peso. E aí, assim, depois de uns 10 minutos ela voltou, porque ela deu uma volta assim na praça, ela voltou ao ponto que a gente tava. Ela foi agradecer a gente porque ela tinha parado de sentir qualquer dor que ela tava sentindo. Tinha zerado, ela não tava sentindo mais nada. Então foi algo muito marcante, assim, essa questão da intercessão.
E eu acredito que é algo que a gente deve fortalecer para os próximos projetos, né? Para os próximos anos, fortalecer essa questão da intercessão lá no local. A gente tem uma rede de intercessão, mas lá fez a diferença. Foi bem legal. Glória a Deus. Antes do Abrãozinho falar, Juju, eu tô imaginando. Você, mamãe, tia Edna. A coisa mais... Gente, o banquinho pão de queijo. Que vontade lá, sabe? Dar um beijo em cada um, tirar uma foto de recordação, né? Eu botei o celular pra tocar música, alguma música cristã, e a gente tava lendo a Bíblia. E depois a gente orava. Pô, coisa linda. Dá vontade de chorar, né? Só de imaginar, tanto amor. É muito amor por metro quadrado, né? Abrãozinho, fala aí pra gente, Abrão. Qual foi a sua experiência mais marcante? Você já me contou algumas, a gente veio conversando no carro. Mas dessa edição, o que aí que mais foi marcante para você? Eu acho que mais marcante foi a gente ter a consciência, a confirmação do Senhor de que o trabalho dá fruto, né? Quando nós fomos em 2018 pela primeira vez, foi em 6 pessoas de estudantes, tivemos mais alguns voluntários locais. Foi tudo muito rudimentar, a gente fez, e muitos contatos que a gente fez a gente perdeu. Então a gente sabia assim, poxa, o meu trio, nós conseguimos 7 pessoas que aceitaram a Jesus, mas essas pessoas se perdiam. E com relação ao ano passado já foi algo mais estruturado. E nós tivemos alguns casos do ano passado que me marcaram muito. E foi muito bom porque Deus parece que Ele promoveu novos encontros e promoveu também reencontros. Nós tivemos na nossa caravana, como missionário, um estudante que estava lá ano passado, distante do Senhor. Estava afastado do Evangelho, criado na igreja, estava afastado do Evangelho. E ele disse pra gente, cara, eu estava já há uns 2 ou 3 anos caminhando cada vez mais em pecado e distância do Senhor. E aquele intermédio eu fui decidido a anular completamente a voz do Espírito Santo. Porque quando eu estava na promiscuidade, quando eu estava nas drogas, eu ainda ouvia ele falar comigo. E aí eu falei, não, eu vou para esse intermédio que lá com certeza eu vou ficar 4 dias fazendo tudo, usando tudo. Eu quero silenciar de vez, não quero mais ter nada. Ele foi decidido a isso. Ele falou que durante alguns dias de intermédio isso acontecia. Até que ele chegou na Broadway, que era a rua lá onde a gente estava com um abraço grátis, a doideira. Não sei se você estava no intermédio e viu aquilo tudo. E ele falou que lá no bar onde ele estava, lá na muvuca que ele estava, ele começou a ouvir os louvores e junto com os louvores a voz do Espírito Santo. Glória e ele foi realmente trazido pelo Espírito até aquele lugar onde a gente estava. E naquele lugar mesmo ele já começou a se envolver com a gente, nos ajudou a evangelizar. E Deus começou uma obra de restauração profunda na vida, no ministério, na família dele também, por conta dele ser filho de pastor e tudo mais. Algo poderoso que o Senhor começou através de uma simples canção, de um simples abraço que nós estávamos fazendo lá. Tivemos também o caso do, não vou citar o nome, mas um caso de um senhor que já está, de um senhor não, de um cara, ele tem 43 anos hoje, mas que ano passado ele estava há 7 dias nas ruas de Vassouras, sem comer, sem beber, sem comer, sem tomar banho, e só usando droga e entregue pelas ruas, assim, jogado. E ano passado nós tivemos vários grupos que abordaram ele. Quando os grupos chegavam para falar com ele, fulano de tal, Jesus te ama, ele morreu por você, você tem um grande valor para o Senhor, ele quer te ter você por perto. E ele falava, para alguém como eu não há solução. Eu já matei muita gente, eu era envolvido com uma grande facção aqui no Rio de Janeiro, eu matei criança. E ele falava isso, só que ele não falava isso se orgulhando, ele falava isso com uma profunda tristeza e insinceridade. Na cabeça dele ninguém era capaz de amar alguém assim. Eu matei criança, eu matei policial, eu já fiz coisas que se eu te contar os detalhes você vai ter vontade de vomitar, você vai... Eu tenho 42 anos, ele falou que 30 anos ele passou em celas, seja quando adolescente ou depois na fase adulta.
a maior parte da vida dele foi em cativeiro por conta das atrocidades que ele fazia. E o grupo insistia, Jesus te ama, com um sorriso, abraçava ele começava a chorar, e insistia, não me ama, não é possível. Mas aquele cara parecia, ele se apartava, ele voltava, ele se apartava. Estava atraído, né? Ele estava sendo atraído pelo amor de Deus, e assim, havia uma grande batalha espiritual, intensa batalha espiritual com a vida dele, realmente possessão demoníaca, opressão do inimigo. E na terceira ou quarta abordagem, e aí foi uma das abordagens que eu estava próximo também, durante um culto também na Broadway, aqueles demônios que dominavam a vida daquele homem se manifestaram e começaram a declarar coisas horríveis sobre ele, falando de preços pagos por aquele homem, coisa que eu nem sabia que tinha, e nem sei se é verdade também, porque dá ouvido pro que o inimigo fala, bater palma pra maluco. Mas o inimigo furioso, e a gente teve uma grande batalha espiritual naquele dia, uns 30 minutos praticamente, um trabalho de libertação daquele homem, e naquele dia a possessão se foi, mas quando ele voltava à consciência, ele ainda assim não entendia que um amor seria tão grande para amá-lo, e conscientemente ele falava, não é possível, eu não consigo acreditar nisso. E aí aquele dia se encerrou. Uma semana depois da missão do ano passado, a gente recebe uma foto daquele cara de banho tomado, um sorriso que ele não tinha no rosto. Glória a Deus. Com roupas novas, falando que tinha aceitado a Jesus e que estava começando um trabalho de recuperação da vida dele. Mas que já se identificava como irmão e que ele conseguia entender esse amor. E aí isso ficou no ano passado. E aí a gente chega nas ruas de Vassouras e tá passando um cara bem vestido, normal, lúcido. E como a gente aborda todo, a gente abordou ele também, quando olha dentro da cara dele era ele. Uau, que bacana. E ele me falou, meu irmão, eu tô caminhando. Tá sendo muito difícil porque eu não consigo ainda entender esse negócio, cara. Eu chego na igreja, velho, um monte de homem me abraçando, falando que me ama, cara. O que é isso, cara? Meu pai nunca me disse isso. Eu nunca recebi abraço em casa, então assim, eu não mereço isso não. Eu falei, pô, tu vai voltar pra isso? Ele, não, eu sei que Deus me ama sim, mas eu não consigo ainda, eu tô aprendendo, não sei o que lá. E ele compartilhou de algumas lutas que ele estava enfrentando, mas que bálsamo que aquilo foi, entender que aquele homem persistia, permanecia caminhando com o Senhor, que ele já estava um pouco mais parecido com Jesus do que o que ele estava antes. Aí eu falei com ele, irmão, glórias a Deus. Você passou 30 anos na cadeia aprendendo o mal a sua vida inteira, desde quando você nasceu, você só recebeu ódio, só recebeu violência. Você está há 1 ano recebendo amor. Aí eu falei com ele, cara, Paulo era assim, Paulo talvez com outros motivos, mas ele era um matador de crente, cara. Ele era um perseguidor. Por melhor que fosse na cabeça dele o motivo dele, ele era um perseguidor, era alguém capaz de matar. E Jesus transformou ele, cara, a ponto dele chorar e falar, quem me dera, eu trocaria a minha salvação pela salvação daqueles caras ali. Falei, Deus vai fazer isso contigo, cara. Ele, meu irmão, receba. Então assim, não só ele, tiveram outros casos também. Notícias boas, como um morador de rua que se entregou a Jesus ano passado, decidiu se entregar à polícia, estava cumprindo a sua pena, recebeu liberdade. Ai, que bênção. E a intenção agora é trazer ele de volta para Vassouras para continuar sendo cuidado. Amém. Então assim, coisas que o Senhor começa, sementes que a gente só lança, quando você começa a ver elas brotarem, germinarem, é lindo demais. E eu creio que diversas outras sementes foram lançadas. Nem todas as sementes a gente vê germinar. A minoria, eu diria. Mas a missão é lançar a semente. Deus é tão bondoso que por vezes nos permite ver sementes que germinam, que crescem e que frutificam. Que são sementes que se tornam árvores frutíferas lançadoras de sementes. Deus nos permite ver algumas. Mas tem sementes, Abraão, que a gente não tem noção, mas que podem impactar. O que Deus pode fazer através de um homem é o poder da semente. Essa semente, chamada evangelho, ela pode transformar um ser. E o que Deus pode fazer através de um ser, aí a gente não tem como medir.
mas glórias a Deus. Abraão, Juju, que experiências bacanas. A experiência da intercessão, a experiência do suporte espiritual e a experiência do evangelismo, a experiência ali do comunicar, né? Cada um do seu jeitinho. Quem conhece Juju sabe que Juju não é a mais falante do grupo, né? Zero falante. Talvez num grupo de surdos e mudos ela seja vou mais aprender, vou falar com o falante. Matheus, vou aprender Libras. Mas, por que não? Por que não os bastidores, se for necessário? Né? Por que não fazer o suporte, dar ali o apoio espiritual, a intercessão? E também aquele que tem o dom de comunicar, de falar. Quem tem o dom de cantar. Mas há espaço para todos na obra, né? E uma coisa que eu falei para muitos voluntários e para a igreja local, para nossa igreja também eu falei, nós já temos o suficiente. Nós já temos o suficiente para frutificar. A semente é maravilhosa, a videira dá tudo que os ramos precisam, nós já temos o suficiente para frutificar. Se você não tem treinamento ainda, você ainda não tem essa capacidade ou esse dom de falar, talvez não seja isso, não seja assim que o Senhor quer que você sirva. Use o que você tem, você já tem o suficiente para começar a dar frutos para a glória do Senhor. Juju, alguma consideração final aí? Não sei. Não pensou nessa parte? Não, não pensei, não cheguei nessa parte aqui na cabeça. É o Abraão primeiro. Não, é só mesmo se quiser falar. É. O que eu quero deixar aqui de consideração final para quem nos acompanha é ir para a universidade é uma benção. Possibilidade de estudar, ter uma profissão é uma benção. Não use a bênção que Deus te deu para ofendê-lo. Se Deus te deu a bênção de poder entrar numa universidade, cursar um curso, realizar um sonho profissional, use isso para glorificá-lo, não para ofendê-lo. Tá? E Deus abençoe que você possa ser um universitário, missionário, né? E quem sabe compor aí missões, somos para diversas categorias profissionais, né? Não apenas medicina, mas essas Olimpíadas que o Abrãozinho falou de engenharia, de direito, o que quer que seja, né? Olimpíada de matemática, tá lá, somos uma missão. Seria bacana, né? Então, é isso. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Foi bom estar aqui desse lado hoje, gente. Tchau, tchau.